de 2,25 para 3,30. A escalada do dólar nos últimos 12 meses influenciou não só investidores, como a economia em geral e até as ações da Bovespa. Mas como é que o mercado enxergou essa valorização olhando do ponto de vista dos traders, aqueles que operam minuto a minuto e aproveitam cada oscilação? Hoje estamos aqui com 2 traders profissionais que vão contar pra gente como é que é olhar o mercado de dólar de dentro do pregão. Bom, tem aqui comigo Alisson Correia, Wilson Neto, 2 traders com experiência de mais de 10 anos de mercado e vão contar pra gente um pouquinho de como se aproveitar das oscilações do dólar no dia a dia. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a presença dos dois aqui, muito obrigado por terem vindo. Boa tarde. Bom, para começar, quem faz notícia, quem acompanha principalmente com viés de longo prazo, gosta de pegar a projeção de dólar. A gente já viu falando de dólar a 3,50, até gente falando de R$4, começa a estudar a projeção de quando o Federal Reserve vai elevar juros nos Estados Unidos, como é que vai ficar a Selic no Brasil. Para quem é trader, para quem acompanha o fluxo, o movimento do mercado no dia a dia, como é que faz para acompanhar o mercado de dólar nesse cenário? Cara, pra gente que faz trade, a gente acompanha o mercado como um todo, também assim como vocês, assim como gestores acompanham ou pessoas que também não necessariamente fazem day trade. Só que a gente não se apega a projeções. Na verdade, como você mesmo disse, o nosso momento é no dia a dia, é no minuto a minuto, e a gente em cima disso consegue fazer operações, né? O dólar tem sido ótimo, o dólar tem sido muito bom, para day traders, principalmente, que é o nosso caso, em quase 90% das nossas operações. Então tem sido muito bom e a gente tem conseguido fazer bastante especulação em cima disso. Acho que é até legal explicar rapidinho quem são vocês. Qual é a história de vocês no mercado de trade? Acho que o Neto pode começar, que ele é um pouquinho mais antigo que eu. Bom, eu comecei faz 17 anos, era em 98. Tinha acabado de ser aquela crise asiática, o mercado estava se recuperando. Aí em 99 tomou outro tombo, que foi a abertura da banda, quando até o Banco Marca quebrou, foi toda aquela desvalorização cambial. E aí, com isso, a gente depois estava lá embaixo, né, a gente viu as torres gêmeas caírem, aquela puta oscilação, limite de baixa. Em compensação, vimos o segundo upgrade da FIT em 2008, a bolsa 74.500, até vir o subprime e acabar com tudo. Aí o Alisson, acho que pode contar um pouco. Eu entrei um pouquinho depois, né? A Torre Gêmeas, na verdade, eu não peguei, eu entrei em 2004, né? Eu entrei como estagiário. Fui auxiliar desse homem aqui, eu fui auxiliar dele no pregão, mas eu virei trader muito rápido, né? E vocês sempre trabalharam como trader? Como trader. Eu comecei como ponta de mesa e depois já era auxiliar do gestor, sempre fazendo derivativos, né? Fazia ouro também na época, muita taxa de juros, que era o PU, né? Oscilava muito. Depois passou para o dólar e para o índice. Na época que ele entrou já era dólar e índice. Exato. Dólar e índice. É que nós trabalhamos em uma corretora pequena, corretora familiar. Então, quando a gente fala quando eu falo que virei trader muito rápido, era porque nós não tínhamos muitos clientes. Então, assim, a gente acabava girando o dinheiro da própria corretora. Então, essa foi a oportunidade, principalmente para mim, que com 19 anos eu já tinha um crachá onde eu poderia negociar. Para tesouraria e carteira própria. Exatamente. E giravam em média quanto por dia? A gente girava uns 8 mil contratos de dólar, né? Cada contrato são 50 mil dólares, do grande, então a gente tinha um bom giro. Nós somos também market maker da Bolsa, né? Esses mini contratos que a galera opera hoje, de 2004 a 2008, a gente que dava liquidez, travando o sistema side by side, que era lá embaixo, no pregão, dando liquidez lá em cima que não tinha ainda, né? Que hoje a liquidez é imensa, principalmente do mini índice. Antigamente não tinha nada. Nós que fizemos, né? Bom, então vocês têm uma experiência de sobra para falar do mercado de câmbio, né? Eu queria pegar a percepção de vocês sobre esse lado de projeções de dólar. Como é que vocês acompanham isso para operar no dia a dia? O dólar, por exemplo, quanto mais ele sobe, que é uma incerteza do mercado, mais ele oscila. Quanto ele mais oscila, para quem é day trader, mais chance você tem, tanto na compra quanto na venda. É claro que o lado ruim agora é da compra, essa escalada que ele teve. O importador precisa fechar, então ele é obrigado a ir no mercado, ele precisa tomar dólar, e não tem. Então isso traz as grandes oscilações. E vocês assumem posições compradas e vendidas no mesmo dia e não importa a direção do mercado? A gente faz operações de segundos, muitas vezes. Segundos mesmo, coisa de 3 segundos, 5 segundos. A gente compra, foi para o movimento, a gente já vende, a gente vira vendido, já vira comprado. Claro que a gente sempre tenta acompanhar uma tendência, a gente sabe qual é a tendência. Mas a gente tem alguns números cravados que a gente sabe que ele vai trabalhar e a gente tenta fazer uma mão inversa. Eu sei que o linguajar é um pouco complicado para quem não é trader, né?
Mas a gente segue o parâmetro do mercado à vista e faz operações no mercado futuro. Né? Então tem uns certos pontos que o mercado respeita. A gente faz operações em cima disso. Então vocês não trabalham com nenhuma projeção para dólar, assim, vocês apenas vivem o momento do dólar agora, né? Exatamente. Mesmo porque, pô, o dólar subiu esse último mês aí 25%. Só que você não pode tomar um ativo com 25% de ágio no mês, né? A taxa te dá 12 no ano. Você pode sofrer uma intervenção do Banco Central. Então tem vários fatores do dólar, principalmente, que são mais complicados para operar. Tem vários parâmetros que o mercado mesmo respeita. Então, para quem é trader, se ele está antenado nisso, ele consegue fazer operações lucrativas. Porque tem certos parâmetros que, se o dólar bater, vai afetar a economia como um todo, entende? Então, assim, vou te dar um exemplo. O dólar subiu 10%, independente do valor. Em 10%, o mercado ele vai respeitar, ele vai respirar, ele vai olhar de fora, vai falar, opa, peraí, é crise, não é? O que está acontecendo? Igual o dólar chegou a bater agora 3,30, e aí por quê? Porque a especulação era que o S&P ia cortar o rating do Brasil, não cortou. Então, assim, em dias depois ele voltou para o 3,13. Mas agora já veio o Tombini e falou que vai parar o swap. Exatamente, mas você vê como tem parâmetros que, se você está atento, às vezes de fora da operação, você consegue esperar e pegar um movimento. O mercado se posiciona no boato e ele corrige no fato. Perfeito. Sobe no boato, cai no fato. Né? É sempre isso. Bom, para quem quer ingressar no mundo de trade, que dica que vocês dão para quem está pensando em operar dólar na BMF? Eu acho que a primeira dica é operar pequeno. Para quem está começando, para quem é a primeira experiência, operar pequeno. Para isso existem os mini contratos, né, os micro contratos, o cara consegue operar de um contrato. Hoje em dia tem corretoras que dão R$200 para você conseguir negociar um contrato de dólar. É bastante. O mercado ele tem oscilado às vezes 60, 100 pontos no dia o dólar, né? Cada de 10 pontos que você faz para frente ou para trás são R$100 para frente ou para trás. Então a gente está falando de 2 operações, às vezes você consegue dobrar o teu capital. Né? Então, assim, eu acho que isso é um negócio que dá para quem quer começar a focar nos mini contratos. Para entender melhor, esse um contrato que ele está falando equivale em valor financeiro $5.000. E o que ele quis dizer é o seguinte: a corretora te dá uma alavancagem de que com R$200 você está operando $5.000. Tanto na compra quanto na venda. Isso é BMF, né? Seria o dólar futuro. Então, uma grande exposição, uma grande alavancagem. Para isso também, a gente ouve os analistas, a gente tem estudos. Não dá para entrar sem orientação nenhuma e fazer, porque o resultado não vai ser bom. Exatamente. Até o que eu gosto de provocar nesse ponto do dólar é que sempre falam que o dólar parece que nasceu para envergonhar os economistas, né? Porque quando todo mundo esperava que o dólar subisse, ele costuma corrigir e nunca é muito difícil ter uma projeção de dólar, né? Porque embora cause um impacto na economia, o dólar, diferente de uma ação, ele não tem um valuation, né? Não tem um valor justo de quanto que ele deveria estar cotado, né? Vai muito do interesse do mercado, né? Rapidinho, só para quem está interessado em virar trader também, acho que vale a pena passar esses números. Quantas operações por dia vocês costumam fazer em média com dólar? Quanto vocês costumam girar por dia com dólar? Cara, a gente faz mais de 20 operações por dia. Mais de 20 por dia? Mais de 20 operações e chega a ter por dia. um número médio em reais de quanto vocês giram com isso? Número médio em reais, pelo menos uns R$10 milhões. Em volume, no mínimo. E tem sido rentável as operações em dólar? Tem sido rentável. A gente busca muito, né, o retorno. Então, o risco-retorno, que a gente chama. Isso aí. Então, depende de quanto você opera, de quanto é o seu capital e de quanto é o seu risco, de quanto você pode perder. O trader é isso, ele está ali para aproveitar o momento. Às vezes, é como você falou, o dólar só subiu e se aproveitou e vendeu. E numa pequena queda no dia, você ganhou com um dia em alta. Exato. Esse é o lance do trader, né? Não importa, exatamente, não importa muito o movimento. Então, esse lance de você surfar a onda não importa. Entende? Tipo, se você está entrando comprado, a tendência é de alta, mas hoje eu só ganhei dinheiro na venda. Isso acontece muito, principalmente com a gente. E sabe operar muito no revés. Claro que para quem é iniciante não é tão simples de se passar. Poxa, mas o mercado, tá todo mundo falando que o mercado vai subir. Você não comprou? Não, só vendi. Porque nós temos os nossos parâmetros. E o bom, eu acho que para quem está iniciando, isso que hoje em dia tem as salas de análises, né? Que são muito interessantes. Tem grafistas, certificados, pessoas que te dão conselhos, te dão entradas, te dão saídas. Isso na nossa época não tinha. Né? Quando a gente começou, quando a gente subiu, quando eu fui para a mesa, isso não... Quem que te desse um conselho ou um bate-papo com bastante traders. Isso que é o legal de hoje em dia. Ver posições expostas, né? Porque às vezes você fala, o cara deu um call de compra, subiu, você fala, pô, subiu, o cara deu call e ele
fundamentalizou ali no gráfico, mostrou. É diferente tipo, do fluxo, da variação. São outros parâmetros operacionais. Só que o day trade, cara, ele é tanto na compra como na venda e é de cada pessoa. E é de cada objetivo que você tem para ganhar. Exatamente. Muita gente deixa de fazer o day trade tendo lucro na mão. Essa é a diferença do profissional para o amador. Perfeito. Legal. Vocês falaram um pouco de grafista, fundamentalista. Explica direito como é que é a forma que vocês operam no dia a dia, porque vocês não olham muito o gráfico, ou vocês também acompanham o gráfico? Sinceramente, a gente até olha gráfico, assim como a gente até olha as projeções econômicas. Mas para o nosso dia a dia é muito do momento. A gente sente muito fluxo, que é uma experiência que a gente já traz do floor, a gente já vem do chão. A gente Aquele sente conhecimento o movimento muito empírico, né? De quem vivenciou isso. É isso que acho que é a nossa grande diferença. Então a gente sabe o momento de sair. Eu não vou esperar atingir determinados pontos, eu não vou. É contra os nossos princípios. Se eu estou com o dinheiro no bolso, entende? Esperar que de repente isso se torne um prejuízo, isso eu não posso deixar acontecer. Então vocês basicamente olham o quê? Book, quem está exposto em um grande banco, um grande investidor? Exato. Não, a gente olha o gráfico também. Ouve os analistas, a gente junta e vai no que a gente sabe fazer. Exato. A gente opera muito variação, a gente opera muito com realização de lucro. Queira ou não, o dólar subiu, cara, foi para 3,30, 25% no mês. Começou, a moeda desvalorizou 25% no mês, você perdeu um quarto do país no mês. Tá caro para você tomar uma posição. Pode ser que vá mais, mas tá caro. Se você falar, a taxa é 12,75, ela subiu 2 vezes a taxa anual em um mês, calma, alguém vai pôr dinheiro no bolso, porque tem alguém ganhando, já que subiu tanto. Então tem certas coisas que você vai adquirindo com o tempo e vai aprendendo a pôr no bolso. Como você também aprende a ficar fora, né? Várias vezes. Você fala, puta, agora não dá para operar, não tem liquidez, está oscilando muito, mas sem negócio. Exato. Para finalizar, vocês acreditam que esse conhecimento empírico, esse quase que uma experiência, é possível alguém aprender isso sem estar vivenciando o mercado? É possível aprender isso com um livro, um curso? Ou tem que vivenciar para aprender? Cara, você só aprende estando no mercado. Tem coisas que nem muitas vezes as pessoas pedem pra gente, pô, vocês não fazem um curso, por que você não monta? Eu falo pra eles, poxa, seria até legal, mas não é tão simples você passar essa experiência que nós temos, e essa nossa leitura, como às vezes é você ensinar um gráfico, entendeu? Você tem 50 mil livros que te ensinam a ler um gráfico. Agora, esse sentimento de mercado é legal você ter na experiência, você ter no dia a dia, entrar, sair, entrar. Por que eu acertei aqui? Por que eu errei aqui? Entende? Acho que o dia a dia é muito mais importante do que qualquer leitura. Porque você cai em perfis diferentes, né? Em valores diferentes, em posições diferentes. E é muito engraçado que, conforme o tempo, por mais que o cara seja disciplinado, ele já acha aquilo, né? Às vezes você fala, pô, aqui não dá para comprar, por isso, isso, isso. O cara, vai subir e quer comprar. Tem, principalmente os leigos, eles adquirem uma postura de compra só ou de venda. Então eles sempre procuram um dos lados para fazer, independente do que o mercado está mandando. Então, a gente espera o mercado mostrar alguma coisa que a gente saiba fazer e aí a gente vai para cima. Só para finalizar, então, vocês falaram que já estão há mais de 10 anos no mercado, então a pergunta só para fechar, é possível viver de trade? Com certeza. Principalmente na crise. Principalmente na crise? Na crise é melhor, é na hora. Com certeza. A hora de ganhar é na crise. A volatilidade é maior, né, também? A volatilidade é totalmente maior, você diminui o lote, né, que é a sua exposição, só que você ganha no tamanho da oscilação. E as ferramentas no mercado estão aumentando para ajudar as pessoas que estão iniciando. Isso é legal. Isso é uma coisa, essa mudança que a gente vem enxergando e a gente acredita muito no mercado. Né? Legal. Bom, esse foi o bate-papo com os dois traders profissionais, Alisson Correia e Wilson Neto. Gostaria de agradecer a participação dos dois aqui. Obrigado a você, Thiago. E espero que vocês tenham aproveitado as dicas e bons trades.